A mulher é sempre uma força muito importante nas lutas do PT. Seja em governos, no parlamento, nos movimentos sociais ou na linha de frente de programas como o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o ProUni. Precisamos que as mulheres participem ainda mais da política. É assim que faremos um Brasil mais justo e acolhedor. Vem com a gente, vamos juntas reconstruir o Brasil. Na aula desta quarta-feira, a mestre em Antropologia Social, Karina de Paula, conversa com a gente sobre políticas públicas para as mulheres e os motivos de falarmos sobre violência doméstica. Bom, pessoal, então, nessa nossa segunda parte, nosso segundo momento sobre políticas públicas para as mulheres, a gente vai falar aí um pouco de uma pergunta instigadora, né? Por que que nós precisamos falar sobre violência doméstica? Por que que nós precisamos falar sobre violência doméstica em todos os lugares? Então, é claro que essa é uma pergunta instigadora para a aula, mas não só para a aula, mas para a vida, porque inclusive essa pergunta, ela surge de um projeto de extensão da UF, né, coordenado pela professora Paula Landi, mas que vai falar muito sobre aquilo que a gente estava falando na última aula, que é a questão das sensibilidades, né, daquilo que organiza o agir dos agentes que vão implementar os projetos e as políticas públicas. Mas antes da gente entrar nisso, eu vou me apresentar, para quem não viu a primeira aula, eu sou Karina de Paula, sou mais conhecida como Cacau, sou filiada ao Partido dos Trabalhadores desde os meus 17 anos, mas ao longo da minha vida eu tive uma série de atividades voltadas para a gestão de políticas públicas, não só no sentido de ser gestora, então, por exemplo, em 2020 eu estava trabalhando como coordenadora de políticas para as mulheres na Prefeitura de Niterói. Hoje eu faço parte de uma assessoria técnica voltada para avaliação e monitoramento de projetos de prevenção à segurança pública, de prevenção à violência e segurança pública, mas eu sou mestre em Antropologia Social e bacharel em Segurança Pública pela Universidade Federal Fluminense. Então, essa junção desse negócio todo que eu estou trazendo um pouco para vocês, para que a gente possa pensar juntas, então, o porquê que nós precisamos falar sobre a violência e como é que isso se coloca dentro do que a gente está chamando de problemas públicos e de políticas públicas. Então, retomando um pouco, os problemas públicos, eles são essas demandas da sociedade que ganham visibilidade, que ganham publicidade, que vão para a mídia e que vão, de certa forma, ingressar aí no Estado, ingressar na ação estatal, na ação das instituições, das organizações de Estado. E o que a gente pode categorizar como um problema público é a violência doméstica contra a mulher. A violência doméstica, ela vem sendo pautada e discutida desde a década de 60 pelas mulheres no Brasil, né? E aí a gente vai ter o início das primeiras discussões sobre os direitos das mulheres, direito à autonomia, o fim da tutela por parte de marido, de pai, enfim. Mas, ao longo dos anos 2000, a gente vai ver aí um movimento e uma convergência entre as políticas de governo e as políticas de Estado que vão trazer a violência doméstica não só como um problema público reconhecido, mas como um problema público que precisa ser denominado, né? Então, o que a gente começa a ter aí a partir de 2003 é a criação da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, né, a SNPM, do governo federal. A partir dessa secretaria, a gente começa a pensar um arcabouço de políticas públicas que vão tratar desde a questão da violência doméstica e vão pensar aí soluções, né, para a violência doméstica, do qual a Lei Maria da Penha é um desdobramento dessas discussões, mas a secretaria vai operacionalizar essas políticas, então ela vai se debruçar aí sobre a construção de protocolos de atendimento. Então, até os anos 2000, até antes da Lei Maria da Penha, o que nós tínhamos era uma série de organizações, de instituições que faziam diferentes trabalhos voltados para o atendimento à mulher. Então, não que hoje essas organizações sejam padronizadas, mas a Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres começa, a partir da compreensão desses serviços, a partir da compreensão daquilo que existe, a delinear aí
a construção de protocolos, então vão ser construídos protocolos de abrigamento, protocolos de atendimento na saúde, protocolos de centros de referência, então, uma série de diretrizes que vão aí tentar organizar a política pública para as mulheres, para que você não tenha uma política pública que funcione de um jeito em um lugar, de outro no outro, de outro no outro, mas que a gente tenha aí um diálogo entre essas políticas em âmbito federal. Uma outra questão também que foi central à participação da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres foi a elaboração dos marcos legais, e aí, claro, a gente traz a Secretaria Nacional porque é o órgão, né, fomentador, executor, implementador das políticas públicas, mas ele também não fez nada sem a participação do Conselho, sem a participação de outros setores, e aí pensando, sobretudo, a política nacional para as mulheres como algo transversal, intersetorial, mas a gente vai falar um pouco dessas categorias mais para frente. E, para além disso, a Secretaria Nacional trouxe para o centro da discussão a articulação de programas com foco na mulher. E aí pensando não só a tutela, mas a sua autonomia. Então, se a gente parar para pensar o PAC 2, ele foi todo pensado em torno de demandas das mulheres. O Mulheres da Paz, que era um projeto vinculado ao PRONASSE, ele era voltado para a construção de redes de paz e de mediação de conflitos dentro de territórios onde havia o PRONASSE, executado e implementado a partir das mulheres. A gente tem a Rede Cegonha, do SUS, então a gente vai ter uma série de outras políticas que entre 2003 e 2016 vão estar aí nos apontando a autonomia das mulheres como uma chave, como uma política pública de governo, né, de gestão governamental. E autonomia como um problema público para lidar, né, autonomia como uma solução para lidar com o problema público da violência doméstica. Então, a SNPM, ela foi fundada em 2003 com o objetivo de promover a igualdade entre homens e mulheres e combater todas as formas de preconceito e discriminação herdadas de uma sociedade patriarcal e excludente, né? Isso está lá no Wikipédia, que, infelizmente, nas trocas e nos desmontes das gestões que nós passamos do governo federal, muito dos documentos se perderam. Então, hoje, de certa forma, para nossa sorte, o que a gente tem é a hospedagem de alguns documentos em sites e arquivos, sobretudo de organizações feministas ou de pessoas e de pesquisadores, mas muito também do arcabouço institucional se perdeu ao longo desse processo. Então, no âmbito da promoção dos direitos e autonomias para as mulheres, a gente tem a Secretaria Nacional fazendo todo o processo de articulação, mas no âmbito da violência doméstica, o que nós vamos ter é a Lei Maria da Penha, que, a partir de 2006, vai passar a responsabilizar o autor da violência pela violência cometida contra as mulheres ou violência de gênero, vai orientar os serviços de atendimento às mulheres em situação de violência, vai dar novas atribuições às instituições públicas, vai apontar a necessidade da construção de serviços especializados, e mais do que isso, né, vai lidar tanto com a prevenção quanto com a responsabilização ou a punição dos agressores. E é importante a gente falar que dentro da questão da responsabilização, a gente tem toda uma discussão feita, sobretudo pelo movimento de mulheres negras, sobre o punitivismo penal, né, e como a nossa lógica de lidar com o problema da violência, ela insiste e persiste no punitivismo, e como esse punitivismo, ele vai, mais uma vez, né, gerar um ciclo de encarceramento de pessoas negras, né? Então, a gente também tem essa discussão, que eu não vou entrar, acho que isso é um conteúdo para um outro momento, mas que a gente não pode deixar de pensar nisso. Então, a Lei Maria da Penha, a primeira discussão que ela vai trazer, central para a questão da violência doméstica, é a categorização dessa violência doméstica. Então, no artigo 5º da lei, ela vai apresentar o que vai configurar a violência doméstica e por que isso é importante, porque isso vai criar uma linguagem única entre os atores, para que eles possam atuar na prevenção, para que eles possam atuar na erradicação dessa violência, no combate dessa violência. Então, a Lei Maria da Penha, ela vai colocar, digamos aí, né, os pingos nos is,
e vai deixar de ser uma coisa de, eu acho que violência doméstica é isso, eu acho que é aquilo, eu acho que violência contra a mulher é aquilo, algo muito baseado naquilo que os atores acham, que os agentes públicos que estão atendendo ou julgando, eles acham, mas ela vai ali dizer o que é a violência doméstica e familiar e como ela está categorizada em física, sexual, psicológica, moral e patrimonial. Então, enquanto política pública, a Lei Maria da Penha vai estabelecer uma série de procedimentos para os atendimentos das mulheres, e aí uma crítica, inclusive, que se faz à Lei da Maria da Penha, e que, na minha análise, né, eu não li isso em nenhum lugar, mas na minha análise, a Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres buscava mitigar quando apresenta programas que gerem autonomia, então, quando volta-se para o Conselho Nacional de Mulheres e volta-se para o parlamento e discute-se que, para garantir o direito à habitação das mulheres, o documento precisa ser impresso no nome da mulher, né? A casa, o imóvel precisa estar no nome da mulher. Isso é pensar a autonomia, enquanto a gente tem leis que vão dizer assim, a mulher é prioridade, mas assim, que prioridade, né? Que política se constrói a partir dessa prioridade. Então, uma das críticas que existe no âmbito da Maria da Penha, no caso da prevenção, é que todo o arcabouço preventivo da Maria da Penha está sob a tutela, está sob uma mulher tutelada, ou seja, ela entrou com o boletim de ocorrência, ela vai ter ali o seu boletim de ocorrência virando um processo penal, isso vai, se ela for casada, isso vai automaticamente gerar a separação dela, sem que ela tome essa escolha, mas o judiciário tome essa escolha, aí isso vai para uma vara de família, dentro dessa vara de família vai ser feito aí todos os processamentos voltados para a questão de alimentos, para a questão de criança, adolescente, guarda. Então, uma das grandes discussões que a gente tem hoje no cerne da Lei Maria da Penha é como gerar prevenção à violência sem tutelar essa mulher, né, dando a garantia da autonomia. O que muda de 2003 para cá, né, são quase aí 20 anos desse arcabouço de políticas públicas, é a construção de novos significados sobre os direitos das mulheres. Então, a gente para de querer só sair da tutela do homem, mas assim, não dá para sair da tutela do homem e ser tutelada pelo Estado. Então, a gente começa a ter novos significados sobre os direitos das mulheres, isso vai suscitar novos problemas públicos, ao mesmo tempo que isso também vai gerar novos comportamentos institucionais, sobretudo a partir da Lei Maria da Penha, que vai dizer o que os agentes precisam fazer, o que não precisam, o que é passível de punição e o que não é. Algumas questões que vão ordenar essa atividade, a eficácia, né, da Lei Maria da Penha e das políticas públicas voltadas para o combate, para a prevenção, erradicação, enfim, para a prevenção à violência de gênero, é a primeira compreensão do que é público, né? Como eu disse na primeira aula, a gente não tem um conceito só sobre o que é público. Se você perguntar para 10 pessoas o que é público para ela, vocês vão ter respostas às vezes parecidas, mas assim, nem sempre tão iguais. Então, tem gente que vai dizer que é responsabilidade do Estado, outros vão falar que é alguma coisa que é de todo mundo, outros vão falar que o que é público não é de ninguém. E, por um outro lado, a gente também tem essas nuances naquilo que é a definição do que é privado. Então, se você perguntar para outras 10 pessoas o que ela entende como privado, algumas pessoas vão dizer que é aquilo que é particular, vão dizer que é aquilo que está dentro né, que é do espaço de dentro da casa, aquilo que é próprio da pessoa, né, que pertence à pessoa, aquilo que é patrimonial, aquilo que é de alguém que não é do Estado. Então, a gente tem uma série de denominações e isso vai implicar na compreensão que os agentes vão ter, não só os agentes, mas a sociedade como um todo, do que a gente chama de doméstico. Porque o doméstico, ele vai unificar tanto o público enquanto o privado, porque ele vai interferir, ele vai ser a intervenção do público num ambiente considerado privado. Então, a gente vai ter aí o surgimento de categorias como o doméstico como relações intrafamiliares, como relações de afeto, como relações íntimas de confiança, e é essa sensibilidade sobre o que é doméstico e o que não é, que vai fazer com que os agentes que fazem o atendimento das mulheres em todos os serviços que são prestados, né, em todos os serviços que existem para garantir a implementação da Lei Maria da Penha e das suas políticas públicas, essa noção que vai orientar aí se
por exemplo, uma agressão física vai ingressar como, vai ser registrada no boletim de ocorrência como violência doméstica, né, baseada na Lei Maria da Penha, ou como uma agressão física baseado no Código Penal. Um outro ponto muito importante dessa junção entre Secretaria Nacional de Política para as Mulheres e Lei Maria da Penha foi a construção de uma política nacional de enfrentamento de violência contra as mulheres, que vai aí categorizar o que depois vai dar origem para que a gente, o que vai originar uma discussão para que a gente consiga compreender os serviços, as redes e as nuances disso no âmbito municipal. Então, a Política Nacional de Enfrentamento à Violência vai categorizar que essas políticas para as mulheres, elas precisam estar vinculadas à prevenção, né? Então, o que é prevenção? Que são ações educativas, perdão. Então, o que é prevenção para a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres? São as ações educativas e culturais que vão interferir nos padrões sexistas, o que são as ações de assistência, né, que é o fortalecimento da rede de atendimento, e aí quando a gente fala em rede de atendimento, a gente está falando de todos os órgãos que estão nas cidades, que estão, por mais que sejam geridos pelos estados e pelo governo federal, é na cidade que a vida acontece, né, no município, é no bairro. Se a gente for pegar o nível micro, é no bairro da minha cidade, nos bairros onde eu transito, que a vida acontece. Então, são esses serviços que vão fazer parte da rede de atendimento, e dentro do âmbito da assistência, a gente também tem a capacitação dos agentes públicos, para que eles consigam aí interagir, fazer com que essa rede funcione. Uma outra categorização é o enfrentamento e o combate, e aí, sim, mais voltado para o cumprimento da Lei Maria da Penha, das ações punitivas, e o acesso e garantia de direitos, que é o cumprimento da legislação nacional e internacional e as iniciativas para o empoderamento das mulheres. Então, são esses quatro eixos que vão estruturar a política nacional, que também vão estar direcionando toda a construção das políticas municipais locais, e, sobretudo, a construção e a compreensão da rede quando a gente vai falar em política pública para as mulheres. Isso porque quando a gente fala em política pública para as mulheres, a gente está falando em intersetorialidade, então a gente está falando da necessidade entre diferentes setores públicos e privados e áreas de conhecimento, né, áreas de atuação, dialogarem para que esse serviço seja efetivado, essa política pública seja efetivada. A gente está falando de interdisciplinariedade, então a gente também está falando de diferentes profissionais, de diferentes áreas de conhecimento que vão atuar juntos, e esses profissionais, eles têm linguagens diferentes, eles têm características e formações diferentes, né? Então, o que é violência para um advogado e a forma com que a violência vai ser mediada ou administrada na concepção da formação de um advogado é diferente de um assistente social, é muito mais diferente de um psicólogo, e vai ser muito mais diferente de um professor, né? Então, a gente também precisa, e aí pensando um pouco também já nos desafios das políticas para as mulheres no âmbito da violência doméstica, essa questão da interdisciplinariedade é algo chave para que a gente possa fazer aí os serviços funcionarem. E a transversalidade também, ou seja, as políticas públicas, elas precisam passar por todas as pastas, né? Ela precisa ser transversal, ela precisa ter orçamento, ela precisa estar dentro das secretarias, todas as secretarias, né? Por mais que você tenha um órgão específico que vá ali fazer o gerenciamento de algumas atividades, de algumas ações, de algumas políticas públicas, enquanto política pública, isso precisa ser discutido em todas as secretarias. E aí uma das coisas que nos chama atenção, por exemplo, é o número e a quantidade de agentes de segurança, mulheres, que sofrem violência doméstica, que atuam, de certa forma, na ponta, atendendo outras mulheres que sofrem violência doméstica, mas dentro dessa política transversal, a gente não consegue alcançar uma discussão institucional a ponto de criar mecanismos dentro das instituições para lidar com este problema, para lidar com essa questão. Então, esse é um exemplo, claro, mas assim, as políticas, elas precisam ser transversais, elas precisam estar na legislação, e elas vão dialogar com essa transversalidade, elas precisam estar em todas as caixinhas, né, em todas as secretarias. E a questão interseccional, que é um debate também trazido por alguns
pelo movimento feminista, né, mas a interseccionalidade, ela vai apontar para a gente uma outra questão chave, que é pensar políticas públicas que levem em consideração as três principais dimensões que afetam aí a desigualdade diretamente, que vem diretamente na desigualdade entre homens e mulheres. Então, a questão da raça, a questão do gênero e a questão da classe. E aí, tudo isso, né, por que a gente precisa falar sobre violência? A gente precisa falar sobre violência porque, como eu já apontei, a gente está falando de várias pessoas, falando de várias linguagens, falando com diferentes conhecimentos, com diferentes sensibilidades, e são essas pessoas que vão estar ali na ponta, implementando essas políticas públicas. Essas sensibilidades que são individuais, elas vão impactar na efetivação das políticas públicas e vão afetar diretamente a resolução do problema da violência doméstica. Primeiro porque, a partir do momento que o agente não compreende o que é uma violência doméstica e como ela se dá, ele colabora para que a mulher não saia do ciclo de violência. Para quem não sabe, né, o ciclo de violência é o ciclo de onde a mulher não consegue sair, né? Não só a mulher, mas no caso especificamente aqui da violência doméstica contra a mulher. Então, a gente tem um primeiro momento, que é o momento da violência, onde a violência física, psicológica ou sexual acontece, o marido pede desculpas, melhor, né, foi mal, estou arrependido, ele vira uma pessoa super carinhosa e entra na fase da lua de mel, até o momento de um novo tensionamento, onde começa os xingamentos, a irritabilidade, e a vítima tenta aí evitar um comportamento abusivo dele, mas a agressão acontece. Então, a primeira coisa que a gente precisa trabalhar nas sensibilidades individuais e pensar nisso nos nossos projetos e nas nossas formações é como é que a gente trata e apresenta para os agentes, para quem está implementando, o ciclo da violência e como é que isso entra nas sensibilidades individuais para que eles possam repassar para as mulheres que eles atendem. E uma outra questão é a rota crítica. A partir do momento que os agentes têm sensibilidades individuais, eles vão dar orientações diferentes. A gente tem dentro da rota crítica também uma discussão institucional, que é a forma com que as instituições não estão preparadas para lidar com todos os problemas que vêm junto aí, né, no arcabouço do atendimento das mulheres para que elas rompam com o ciclo de violência. Mas a rota crítica, ela vai ampliar, esse processo de ampliação da rota em que a mulher vai passar, então ela vai na delegacia, ela não consegue ser atendida porque o agente não entendeu que ela está sofrendo violência, aí ela vai para o centro de atendimento, um exemplo, da saúde, né, ou do CREAS, cidades que não possuem serviço especializado, o CREAS funciona como esse espaço de atendimento. Então, ela vai para o CREAS, ela é atendida ali por uma pessoa do jurídico que vai compreender a demanda dela como um outro jeito, vai mandar ela para um outro lugar. Então, essa rota crítica, que também vai ser suscitada no âmbito da família dessa pessoa, faz com que essa mulher também já não queira, não acredite mais nessas políticas públicas, nesse serviço, enfim, em todas essas soluções que a gente vem construindo ao longo dessas últimas décadas, né? Bom, então, já caminhando para o fim, por que é importante a gente sensibilizar os agentes? Por que é importante trazer as pessoas para o centro das discussões? Porque são as pessoas que estão compondo essas redes de serviço. Então, em muitos momentos, a gente tem a troca de gestão, essas pessoas são trocadas, né, rola a substituição dessas pessoas, e o que a gente vê é que a estratégia dessa rede, dessa organização, dessa instituição, ela também muda. Então, a gente conhecer as pessoas e conhecer os agentes, sobretudo aqueles que estão ali de carreira, vinculado àquele órgão, os servidores públicos que estão e vão permanecer independente das políticas governamentais, é importante que a gente faça essa sensibilização e que a gente consiga ali entender qual é o fluxo, qual é a rota que essa mulher vai passar, como é que na minha cidade essa mulher é atendida, isso vai aí impactar diretamente na qualidade da política pública que vai ser pensada. Então, para finalizar, real, uma outra coisa que a minha pesquisa aponta é que, para além de conhecer as pessoas
para que elas, né, se sensibilizem, é essa solidariedade feminina, é essa solidariedade entre as mulheres, é essa empatia, né, essa compreensão da dor do outro, é que vai garantir que haja uma institucionalização do problema público em âmbito local. Então, a gente vai ter aí mulheres que vão estar nos espaços de poder e que vão disputar os espaços de poder e que vão fazer as articulações políticas para que isso vire lei, para que o problema seja resolvido a partir de políticas públicas e que existam políticas públicas. E, além disso, também é essa solidariedade feminina, né, essa solidariedade entre mulheres, sobretudo entre as profissionais que estão atuando na ponta, que vai aí orientar, classificar e estabelecer as ações de atendimento às mulheres em situação de violência. Então, assim, já caminhando para o fim, agradecendo a oportunidade de estar aqui falando para vocês, eu deixei os meus contatos com a organização, então vocês fiquem à vontade para pensar sobre todas essas coisas e qualquer dúvida estou à disposição, gente. Obrigada. Que futuro nós queremos para nós, mulheres, para os nossos filhos, para as nossas comunidades, para o nosso país? Olá, eu saúdo a todas as companheiras que nos assistem e acompanham no programa Elas por Elas. Meu nome é Denise Mota Dal, eu sou assistente social e mestra em saúde coletiva. Sou ex-secretária municipal de Políticas para as Mulheres da Prefeitura de São Paulo, no período de 2013 até 2016, na gestão do prefeito Fernando Haddad. Sou ex-diretora de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde do Ministério da Saúde. Permaneci neste cargo de 2011 a 2012. E a minha militância tem origem no movimento sindical. Eu venho do Sindsaúde, Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde, e fui também dirigente da Central Única dos Trabalhadores. Bom, neste primeiro diálogo, eu quero retomar o debate sobre o que é violência contra a mulher. A nossa ex e eterna ministra Eleonora Menicucci já tratou dessa questão aqui no programa Elas por Elas, e eu vou então somente enfatizar e retomar este tema, acrescentando algumas informações da minha experiência de gestora municipal. Bem, recordando então um pouco alguns aspectos que acho que é importante nós ressaltarmos. A violência de gênero ou sexista é um problema que atinge milhões de mulheres no Brasil e no mundo, a ponto de a Organização Mundial de Saúde passar a considerá-la, desde 2015, como uma epidemia mundial, que gera sequelas físicas e psicológicas e é uma das mais frequentes violações dos direitos humanos. A violência contra as mulheres se mantém porque está estruturada em um sistema onde as relações sociais de gênero são patriarcais. E o que é uma visão patriarcal? É a visão que inferioriza as mulheres e tenta subordiná-las aos homens. Isso, se não enfrentado, acaba perpetuando a violência que está nos diversos espaços públicos e privados da vida das mulheres e precisa ser enfrentada e combatida. Para isso, nós precisamos o quê? Construir novas relações sociais de gênero, com base em uma cultura de respeito às diferenças, liberdade e igualdade. A violência contra as mulheres não é composta, portanto, de casos isolados ou exceções. Ela é ampla e atinge mulheres de várias classes, religiões e culturas, de uma forma ou de outra, nos diversos espaços públicos e privados, seja na forma de violência física, psicológica ou patrimonial, porque a violência contra a mulher está apoiada em uma cultura, em uma visão de desigualdade entre os gêneros, né? Se constrói uma visão, um estereótipo de qual deve ser o comportamento de uma mulher, o que a sociedade espera ela, a partir da visão masculina de subordinação
da mulher ao homem, sem que tenhamos o respeito às decisões, a autonomia sobre o próprio corpo, do que a mulher deseja, e se cobra da mulher papéis, posturas previamente concebidas. Portanto, para que nós possamos enfrentar a violência contra a mulher, que não é um caso ou outro, que está arraigada na cultura, é fundamental nós construirmos novas relações sociais de gênero. Bom, falando um pouco nos tipos de violência, nós temos a violência mais explícita e visível, que é a violência física, que significa qualquer conduta ou ação que viole a integridade corporal da mulher, a violência sexual, qualquer conduta que faça a mulher participar de uma relação sexual ou contato não desejado. E nós temos a violência psicológica como uma violência que não é tão visível, mas é gravíssima, porque ela vai desde humilhações, desqualificações, ameaças, manipulação, isolamento, perseguição contumaz, chantagem, impedir que a mulher trabalhe, se relacione com familiares, amigas, amigos, e até a interferência no modo de falar, no modo de se vestir da mulher. Isso tudo está no rol das violências psicológicas. E, obviamente, ela está articulada à violência moral, que é caracterizada pela calúnia, difamação ou injúria. Nós temos a violência patrimonial ou material, que são ações no sentido de reter, subtrair, destruir documentos, objetos, instrumentos de trabalho, bens, valores, usurpar propriedades ou recursos econômicos das mulheres. Portanto, são várias as formas de violência. E essas várias formas de violência acontecem tanto dentro de casa, a chamada violência doméstica praticada dentro de casa ou por familiares, e a violência no trabalho. Acho que, falando do mundo do trabalho, um tipo de violência muito presente, que segundo a pesquisa da Organização Internacional do Trabalho, cerca de 30% das mulheres informam terem enfrentado a violência no trabalho, é o assédio moral. O assédio moral, obviamente, afeta homens e mulheres, mas tem nas mulheres, devido às desigualdades de gênero, as principais vítimas. E o que é o assédio moral? Bom, é a prática de uma conduta abusiva, com comportamentos, palavras, atos, gestos e textos que atentem contra a dignidade da trabalhadora. E o assédio sexual, que acontece muito com as mulheres, em especial com as mulheres jovens, no mundo do trabalho, que são atos, insinuações, contatos físicos forçados, convites com condicionantes à manutenção, perda ou ascensão do emprego, abordagens não desejadas com intenção sexual. Em geral, vem de um homem para uma mulher, porque este homem está, na maioria das vezes, com uma posição mais privilegiada e que usa esse cargo de comando, de chefia, de poder para extrair vantagens e obter favores sexuais das mulheres subordinadas. Por hoje é isso. Amanhã nos encontraremos com Estela Balardim, vereadora em Caxias do Sul, que irá falar sobre as transformações que a juventude pode fazer na política. Todas as aulas estão disponíveis na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.